Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto. Vamos agora fazer questões a respeito de construção de gráficos. São questões relativamente longas, mas são questões onde a gente pode aprender bastante. E a gente vai no passo a passo. Em cada questão a gente vai explicando o conteúdo, explicando o que é que cada coisa significa. E depois da terceira ou quarta questão, você já vai estar ligado no que é que precisa fazer. Então o lance é assistir, aprender, sacar, e aí a gente transforma isso num método de resolução, tá bem? Chega aqui comigo então, olha só. Então o nosso objetivo daqui para frente é essa parte de construção de gráficos. Vamos ao primeiro gráfico que eu selecionei aqui para vocês. Olha só. Nós temos aqui uma função do quarto grau, g de x igual a x à quarta menos 4x3 mais 24. E o nosso objetivo é desenhar o gráfico dessa função. Em primeiro lugar, eu sempre digo que o ideal é a gente achar o domínio. O domínio da função seria a minha parte 1. Essa função não tem restrição nenhuma, então a gente pode dizer que o domínio é exatamente os reais. Então a gente está de boa, vamos dizer assim, nesse tópico 1. O segundo tópico, que é comum nessas questões, é a gente achar os limites. E nesse caso, então a gente vai calcular o limite dessa função g de x quando x tende a mais infinito e o limite dessa função g de x quando x tende a menos infinito. Então esse seria o nosso passo 2. Então vamos lá. Como essa potência ela é par, qualquer valor que eu coloque aqui vai ficar positivo. Então quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, a função vai para mais infinito. Então isso vai ser importante na hora de fazer o desenho do gráfico, que é o nosso grande objetivo. Além disso, a gente tem aqui o terceiro tópico, as raízes da função. Nem sempre a gente consegue facilmente obter as raízes. Quando é um polinômio de grau maior do que 2, a gente faz por tentativa. Normalmente a gente coloca as raízes 1, 2 e 0 com os sinais positivos e negativos. 0 já não é, o 1 também não é, o 2, vamos ver? 2 elevado à quarta dá 16. E aí 16 mais 24, a gente tem 40. Se a gente colocar aqui o 2, 2 elevado à terceira dá 8, 8 vezes 4, 32. Então o 2 ele não é raiz. Então é como se a gente não conseguisse obter as raízes facilmente. Então nesse caso a gente não vai colocar as raízes. Segura a onda aí, tá bom? Agora, o próximo passo, o passo que eu estou chamando aqui de 4, é a gente calcular a derivada da função. E aí, com a derivada da função, a gente vai derivar a função igual a 0 e a gente vai analisar o sinal dessa derivada. O sinal dessa derivada vai representar se a função ela é crescente ou se a função ela é decrescente. Então, esse é um passo crucial e é um passo relativamente mais longo. Quando a gente faz a derivada igual a 0, a gente acha os pontos críticos, que podem ser pontos de máximo ou pontos de mínimo. E aí a gente vai, a partir da análise de sinal, descobrir se é máximo ou se é mínimo. Então vamos para essa estratégia, vamos continuar com esse tópico 4 aqui, que é justamente a gente derivar essa função. Então eu vou repetir essa função, x à quarta menos 4x3 mais 24. Então temos aqui, ó, g de x é x à quarta menos 4x3 mais 24. Então, derivando isso, é uma derivada bem tranquila. Então, vai ficar 4x à terceira menos 12x à segunda. A derivada da constante é 0. A gente pode colocar o nosso x ao quadrado em evidência. Se a gente colocar x ao quadrado em evidência, a gente vai ficar aqui, ó, 4x, porque multiplicando volta a dar exatamente esse termo, menos 12 x, 12 só, porque quando multiplica aqui, ó, dá exatamente o nosso 12x2. Eu percebi que eu posso colocar 4 em evidência, não ia mudar em nada, é só por uma questão de elegância. Colocando 4x2, aqui fica x menos 3. Então chegamos, vamos dizer assim, aonde eu desejava, que é esse pedaço 4, obter a derivada.
E aí, como a gente falou, uma etapa é a gente pegar essa derivada e igualar a zero. Quando a gente faz isso, esse 4x2 que multiplica x menos 3 é igual a zero, e a gente tem duas soluções. Uma é x igual a zero, porque quando eu coloco zero aqui, ó, dá zero e zero vezes qualquer coisa, zerou. E para que isso aqui zere, basta que x seja 3. Então essas duas são os valores de x que tornam a derivada nula. Então eles são chamados de pontos críticos. Eu não sei ainda se são pontos de máximo ou pontos de mínimo. Para saber se é máximo e mínimo, a gente precisa analisar o sinal da primeira derivada. Então vamos ao sinal de g de x. É aqui que você tem que ter um pouquinho de cuidado. Olha só, a função g' de x, a gente tem aqui ó, um produto de duas funções. Então eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero primeiro analisar o sinal dessa função 4x2. Ah, meu irmão, isso aqui é sempre positivo, porque qualquer valor que eu coloco de x elevado ao quadrado dá positivo, multiplicado por 4 dá positivo, beleza. E agora eu quero analisar o sinal de x menos 3. Ah, x menos 3, eu sei que ele é uma reta crescente, hein? Se é uma reta crescente, ó, crescente, essa banda aqui, ó, vai ser positiva, né? Porque, ó, vai estar acima, e essa banda aqui vai ser negativa. E esse valor é exatamente 3. Então, o nosso g' de x é o produto dessas duas funções. E aí, quando a gente faz o produto dessas duas funções, o divisor é o sujeito 3, multiplica os dois sinais aqui, mais vezes menos dá menos, e mais vezes mais dá mais. Ah, professor, eu poderia ter, na verdade, só analisado o sinal de x menos 3, porque essa função 4x2 ela é sempre positiva, é verdade. Mas o que é que a gente tem aqui? Ó? Quando a derivada é negativa, a função ela é decrescente. E quando a derivada é positiva, a função é crescente. Então, como diminuiu para depois aumentar, isso aqui é um ponto de mínimo. Isso, então 3 é um ponto de mínimo. Beleza? Então a gente agora vai pegar esse valor 3, colocar na função para ver quanto é que dá. Então deixa eu escrever aqui com mais cuidado. De novo, a nossa função g de x, ó, ela é x à quarta menos 4x à terceira mais 24. Vamos fazer o g de 0, que é um sujeito importante. O g de 0, ele vai dar exatamente 24. Deixa guardado que a gente vai desenhar isso no gráfico daqui a pouco. E vamos calcular o g de 3. Então o g de 3 ó, vai ser 3 à quarta. 3 à quarta vale 81. 3 ao cubo é 27. 27 vezes 4 é 81. Desculpa, 27 vezes 4 não é 81 não, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente poder dar continuidade e não fazer besteira. Então, um minutinho. Então, ó, 27 vezes 4, vamos fazer o cálculo. Se fosse 30 vezes 4, daria 120, então eu tiro 12. Então, tirar 12 de 120 vai dar 108, beleza. Então, 27 vezes 4 vai dar exatamente 108. Então, fazendo essa continha aqui, ó, 24 mais 81, eu sei que dá 105. 105 para 108 vai dar, então, menos 3. Então, g de 3 é menos 3. Isso é um ponto importante aí do gráfico para quando a gente for fazer a parte do desenho. Beleza? Com isso, a gente conseguiu fazer esse tópico 4, que foi o tópico da análise da derivada. Mas agora a gente vai para o tópico 5. Deixa eu colocar tudo aqui para você ir pegando a manha. O tópico 5 é a gente calcular a segunda derivada. Calculado a segunda derivada, a gente vai pegar essa segunda derivada e igualar a zero. Esse sujeito, caso exista, dependendo de algumas condições, será chamado de ponto de inflexão. Ponto de inflexão representa a mudança de concavidade. E a outra coisa importante que a gente tem que fazer é em relação ao sinal dessa segunda derivada. O sinal da segunda derivada representa a concavidade. Então, a partir da segunda derivada, a gente vai poder saber se a concavidade ela é para cima ou se ela é para baixo. Então, vamos dar continuidade. A gente já tem aqui ó, a primeira derivada. Então, vou repetir essa função e vou derivar ela novamente. 4x3 menos 12x2. Beleza.
Então, fazendo aqui com mais espaço, a minha primeira derivada, ela é 4x3 menos 12x2. Vamos então fazer a nossa segunda derivada. Deixa eu ver só se eu copiei certo, tá? 4x3 menos 12x2. Beleza. Então, derivando é de boa, 12x ao quadrado, derivando menos 24x. A gente pode, por exemplo, colocar x em evidência, mas não vou nem fazer isso, tá? A gente agora vai pegar essa segunda derivada e vai igualar a zero. Ao fazer isso, esse 12x2 menos 24x igual a zero, posso simplificar tudo por 12. Então, fica x2 menos 2x igual a zero. E aí, eu posso colocar x em evidência, vai ficar esse produto de duas funções. Então, a gente já tem aqui duas raízes, x igual a zero e x igual a 2. Esses sujeitos são candidatos a pontos de inflexão. Como é que eu vou saber, professor? Guarde isso aí, tá? Então, agora, a gente precisa analisar o sinal dessa função. Como é que analisa o sinal dessa função? Bem, isso é uma parábola com concavidade para cima. E as raízes dessa parábola, a gente acabou de calcular 0 e 2. Parábola para cima, ó, se liga, hein? Parábola para cima, essa parte aqui, ó, ela vai ficar abaixo, por isso que ela é negativa. E essa parte aqui está acima e essa aqui também está acima. Com isso, a gente acabou de analisar o sinal da segunda derivada. E com esse sinal, a gente pode, então, representar a concavidade. Ela tem concavidade para cima, depois tem concavidade para baixo, depois tem concavidade para cima. Massa! Com isso na mão, a gente já está percebendo que aqui ó, tem uma mudança de concavidade, então esse zero é um ponto de inflexão, e no 2 também tem mudança de concavidade. Então a gente pode representar que 0 e 2 são pontos de inflexão. O que é mesmo, professor? Ponto de inflexão é o ponto onde ocorre a mudança de concavidade. Para ser ponto de inflexão, esse é o lance, é você pegar a segunda derivada e igualar a zero. E agora, professor? E agora a gente vai pegar esse 2, que é um sujeito importante, e vai calcular quanto ele vale na função. Então, nós estamos agora interessados em calcular o g de 2. Quanto é que vale o g de 2? Vamos lembrar qual era a função? A função g de x era o nosso x à quarta menos 4x3 mais 24. Menos 4x3 mais 24. Vamos calcular o nosso g de 2, que é um sujeito importante, então. 2 à quarta é 16, 2 à terceira é 8, 8 vezes 4 vai dar 32, mais 24. 40 menos 32, então o g de 2 dá 8. Pronto, agora nós já temos todos os elementos para desenhar o gráfico. Então a gente vai juntar todos esses elementos e a gente vai agora para a parte mais importante, tá? Então se liga aí para ir se acostumando. A gente calculou o seguinte, olha só. Vou colocar logo esses pontos que nós calculamos. A gente calculou aqui o valor de g de 0 é 24 e g de 3 que é menos 3. Vamos colocar isso, g de 0, 24 e g de 3 é menos 3. Então quando x ele vale 0, a função ela vale 24, guarda essa informação. Quando x vale 3, a função vale menos 3, é um outro ponto importante. E a gente acabou de calcular o valor de x igual a 2. Quando x é 2, qual foi o valor da função que a gente obteve? A gente obteve 8. Então, quando é 2, esse valor aqui não está em escala. O importante é a gente ter o esboço do gráfico. Então, quando x vale 2, a função vale 8. Beleza. Nós já vimos que a função ela explode. Como assim ela explode? Quando o x, olha, deixa eu colocar aqui na primeira parte. Quando o x vai para mais infinito ou x vai para menos infinito, a função ela vai explodir para infinito. Então, dessa forma, a gente pode dizer que nesse gráfico, ele vai embora explodindo. Aqui também, ele vai embora. E aí, professor, como é que a gente faz? Bem, o que a gente pode dizer é o seguinte.
a princípio a gente não conseguiu calcular as raízes, então a gente não saberia se isso aqui cruza ou não o eixo X. A gente poderia fazer alguns testes, mas eu vou dar uma de doido e vou simplesmente seguir para não confundir você com esses testes. Isso eu vou fazer porque eu já sei como é que vai ser o gráfico, tá? Então um pouco de malandragem aí. Então, o que a gente pode dizer inicialmente é que a função é decrescente até chegar em 3, beleza? Até chegar em 3, a função ela é decrescente. Porém, a concavidade ela é para cima até 0 e para baixo entre 0 e 2. E depois de 2 segue para cima. Então, ela começa com concavidade para cima até chegar em 0. Como é isso, professor? Seria algo assim, ó, a concavidade é para cima até chegar em 0. Aí quando chegou em x igual a 0, a gente vai ter uma concavidade para baixo. A concavidade para baixo e ela continua sendo decrescente, mas mudou a concavidade. A concavidade era para cima e agora a concavidade ficou para baixo, mas a função continua decrescendo. Lembrando que a função ela decresce até 3. E aí? E agora? Então, quando ela chega, quando x é 3, a função ela é menos 3. Então, ela vai continuar decrescendo com a concavidade para cima. Então, vai ser algo assim, concavidade para cima, hein? E depois disso, a gente pode dizer, ó, que a concavidade de 2 em diante, ela continua para cima e essa função ela vai explodir. Então, ela vai fazer esse movimento aqui. Então, esse é o esboço. Quais são os pontos importantes aí, professor? Bem, a gente tem que esse ponto aqui, ó, que é o x igual a 3, ele é um ponto de mínimo, não é isso? É o ponto crítico, que é um ponto de mínimo. A gente já tinha identificado essa história. Olha aqui, ó. O 3 é um ponto de mínimo, então a gente está vendo isso aqui, ó, no gráfico, beleza? Esse ponto aqui, que é x igual a 0, houve uma mudança de concavidade, então ele é um ponto de inflexão. E esse outro ponto aqui, ó, que é o nosso x igual a 2, é outro ponto de inflexão, porque a concavidade estava para baixo e agora a concavidade vai para cima. Então a gente tem dois pontos de flexão e esse ponto aqui de mínimo, um mínimo geral, né? Não tem nenhum valor que seja menor do que esse valor aqui da função y igual a menos 3. Beleza? Então com isso a gente fecha a construção do primeiro gráfico. Valeu!